Por que o candidato Marcelo tem o melhor projeto para Cariacica? Bom, primeiro que nós nos preparamos ao longo dos anos. E esse preparo foi a própria cidade de Cariacica que me deu essa oportunidade. Vale o registro que eu já estou exercendo o 5º mandato eletivo, um mandato de vereador, 4 mandatos de deputado estadual, e eu afirmo aqui que não há nenhum traço de arrogância por estar exercendo esses 5 mandatos e falar que estou mais preparado para governar a cidade, porque foi a própria cidade que me deu essa experiência necessária para afirmar para os moradores de Cariacica: estou preparado para governar a cidade e enfrentar os desafios que a nossa cidade nos oferece. Desafios importantes, que carecem de uma atenção devida, de pessoal qualificado, de foco, de planejamento, como, por exemplo, áreas saúde, educação, segurança, pavimentação asfáltica, que foram apontadas em todas as pesquisas como as prioridades do município. Então, caso o senhor se eleja prefeito, o senhor já tem alguns projetos que o senhor pretende implementar a partir de 2017? Com certeza, sim. Os prioritários seriam quais? Na verdade, hoje a saúde é o grave problema que a cidade enfrenta. É o grande desafio que o próximo administrador vai ter que encarar, planejar e apresentar um resultado para a cidade. Estou preparado para isso. Eu visitei alguns estados brasileiros, municípios do país, onde a saúde conseguiu alcançar o índice satisfatório pela população. Hoje em Cariacica a saúde vai mal porque não há um gerenciamento, não há foco, planejamento, não há atendimento humanizado e nem acolhimento. Não há uma interligação entre as unidades no que tange a sua informatização. É tudo manual. E nós temos que dar graças a Deus aos médicos e aqueles prestadores de serviço na unidade que carregam ela nas costas, mas sem foco, sem planejamento, ela continua ainda prestando um serviço que não é muito aceito pela população. Então hoje o grande desafio é melhorar o sistema de saúde, onde uma cidade que chega a quase 80% da população que não tem um plano e que é usuária exclusiva do Sistema Único de Saúde Municipal. O senhor terminou o primeiro turno com uma vantagem sobre o candidato Juninho, de mais ou menos 6 pontos, né? Um pouco mais de 6 pontos. Essa semana a maioria dos candidatos aqui da Grande Vitória tem usado para fazer rearticulações, muita conversa, tentar se aproximar dos candidatos que ficaram pelo caminho. Como que está esse processo de rearticulação do senhor, sobretudo com os candidatos que perderam a eleição? Ok, primeiro eu quero agradecer ao povo de Cariacica por me dar um voto de confiança e chegar à casa dos quase 72 mil votos. Uma votação histórica na cidade. Muito obrigado. Saberei retribuir isso com muito trabalho após vencermos o segundo turno. Para isso, eu convido os cariaciquenses para que me ajudem a multiplicar essa votação para que nós possamos vencer a segunda etapa e já começar o planejamento e a partir do dia 1º de janeiro governar essa cidade mais e melhor. Mas nesse período que terminou o processo eleitoral, eu me dediquei a conversar com todas as forças políticas e tenho conversado. Estou conversando com os candidatos a vereadores que se reelegeram, com os vereadores, os novos vereadores, com os candidatos que não alcançaram o resultado que gostariam, que são os candidatos a vereadores que perderam o processo eleitoral, e com as forças políticas majoritárias, ou seja, conversei com o Marcos Bruno, conversei com a Avelina, e a conversa que eu tenho tido com esses atores importantes no meio político é mostrando a nossa experiência, o preparo, as dificuldades que o município vai atravessar a partir do próximo ano, porque tem uma curva de queda na nossa receita e há um não planejamento para que a próxima administração possa receber essa queda e melhor aplicar os recursos. Então nós temos que estar preparado com uma equipe montada, que tenha que arregaçar as mangas e trabalhar muito para receber esse impacto, ajustar a cidade e quando os bons ventos chegarem, eu estou falando da crise econômica, ela vai passar, a cidade está planejada e preparada para avançar e ser reinserida no contexto da região metropolitana da Grande Vitória, até porque Cariacica perdeu para a cidade mais interior da Grande Vitória, que é Viana, que deu passos maiores do que a nossa cidade, porque planejou, se organizou e apresentou um bom projeto com resultado positivo para a cidade. Deputado, esse segundo turno em Cariacica, ele repete o enfrentamento de 2012.
senhor acredita que vai ser um enfrentamento parecido ou é uma eleição completamente diferente daquela de 2012? Bom, a própria regra eleitoral já foi alterada. Nós tivemos a redução do tempo da eleição, ela foi diminuída, nós tivemos que fazer um movimento totalmente diferente. O comportamento da população totalmente diferente, diante de um descrédito da classe política, e eu concordo. Você vai no cenário nacional e aí a população acaba nivelando por baixo esse processo. Mas em Cariacica, nós temos apresentado o nosso projeto, as pessoas têm aceito o nosso projeto porque ele é um projeto real, porque ele leva a cidade a sério. Além de tudo, as pessoas têm entendido que há uma necessidade de mudança, mas não apenas mudança por si só. Mudança com experiência, mudança com seriedade, mudança que vai agregar valor para Cariacica. Cariacica é uma cidade diferente da maioria das cidades do Espírito Santo e do país. Nós temos 2 ferrovias, 2 rodovias federais, 2 rodovias estaduais, próximo ao aeroporto e próximo ao Porto de Vitória. Ou seja, nós somos o eixo logístico do Espírito Santo e da Grande Vitória, e não conseguimos aproveitar esse potencial que a nossa cidade tem para transformar isso em benefício próprio, para que a cidade possa crescer e se desenvolver. Estou preparado para esse tempo e quero a oportunidade para governar a cidade e juntar com todas as forças políticas, aproveitando todo esse ambiente, por mais que a crise econômica afete todo o Estado brasileiro, mas nós podemos aproveitar na crise e crescermos, como exemplo, a cidade de Viana. O senhor deve ter acompanhado os resultados. O senhor percebeu que, por exemplo, se a gente for somar aqui brancos, nulos e abstenções, foram mais de 84 mil, são mais de 84 mil eleitores aí que, por algum motivo, não quiseram votar ou votaram branco e nulo. O que precisa dizer para esse eleitor para que ele vote, ou no seu projeto, no caso? O que está faltando? Ele está desacreditado? Ele perdeu a confiança no político? O que aconteceu? Na verdade, chegar até ele também, na verdade, esse descrédito é nacional, né? Na Serra não foi diferente, em Vitória, em todo o país, houve um número grande de abstenção, de voto nulo, enfim. O que nós precisamos mostrar para a população é que, independente dessa ausência, vai ter a eleição no segundo turno e vai ter novos prefeitos. E eu queria pedir a esse eleitor que não compareceu à urna, a esse eleitor que anulou o seu voto, a esse eleitor que votou em branco, que ele possa refletir melhor. Se ele quer continuar na base do improviso, que é a atual administração, ou se ele quer dar uma oportunidade para um cidadão de Cariacica, que tem 46 anos de idade, que é casado há 20 anos com Shirlene, pai de 2 filhos, o Guilherme e o Alexandre, e que mora em Cariacica há 46 anos, e que adquiriu uma experiência na vida pública, porque foi Cariacica que me deu a oportunidade de 5 mandatos. Eu aproveitei esses mandatos todos, aprendi mais, amadureci mais, cresci mais e criei uma rede de relacionamentos. Cariacica sozinha não consegue dar passos maiores. Ela precisa do apoio do governo do estado, eu tenho uma relação excelente com o governador. Ela precisa do apoio dos deputados estaduais, eu tenho uma rede de relação com os deputados estaduais, com os deputados federais, com a bancada federal e com o governo federal. Estou preparado para esse momento de crise, para juntos apresentarmos uma carteira de projetos e buscarmos os recursos necessários que Cariacica sozinha não consegue apresentar. Planejar a cidade e prepará-la para quando os bons ventos chegarem, como eu disse no começo, a gente reinserir Cariacica nos trilhos do desenvolvimento, tanto econômico quanto social. Como é que o senhor avalia a ausência nesse processo eleitoral do ex-prefeito Hélder Salomão? Você acha que isso influenciou no pleito e como? Não, eu acho que cada ator político adota uma postura, né? O deputado Hélder Salomão teve uma contribuição importante para a cidade, ele foi prefeito, e muita gente fala do passado, principalmente a atual administração, e eu tenho que fazer esse registro. O que é voltar ao passado quando a atual administração fala isso? Se você voltar ao passado e observar o que foi feito, por exemplo, no governo do meu pai, o ex-prefeito Aloísio Santos, no governo do ex-prefeito Hélder Salomão, e o que foi feito nessa atual administração, a atual administração perde para todos eles. O ex-prefeito Aloísio Santos, que é meu pai, fez obras em Bela Aurora, fez o maior plano de pavimentação da história da cidade. O prefeito Hélder Salomão reorganizou a cidade num período bom, dos ventos favoráveis, onde a economia cresceu e o orçamento do município também expandiu muito, mas investiu muito, investiu recursos. E o que a administração fez agora?
Ela fez tudo na base do improviso, não apresentou um resultado para a cidade. Voltar ao passado, na verdade, é apresentar esse modelo de gestão que hoje está estabelecido na cidade, que não produziu resultado satisfatório para a população. Qual foi o programa de pavimentação que Cariacica teve, se não aqueles que nós conquistamos com o governo do Estado? Qual foi a ação que fez melhorar, por exemplo, a prestação de serviço na saúde? Aliás, ela é a pior avaliada. Qual foi o sistema que melhorou a educação, se não fossem os profissionais de educação que carregam nas costas a educação? Nós temos a todo o sistema de educação, as nossas escolas sucateadas. Ou seja, se nós compararmos a atual administração com as gestões anteriores, com o passado, ela vai perder de 10-0, porque não produziu resultado algum. Ela foi nociva para a cidade. Então há de se fazer um registro. O Helder foi importante, não está presente no processo eleitoral, porque tem uma missão em Brasília como deputado federal, e como candidato a prefeito da cidade, eu tenho que respeitar a posição dele, porque cada um adota a postura que entender ser conveniente para o momento político e para o mandato que ele tem, que é o mandato de deputado federal. O senhor é do mesmo partido do governador Paulo Artung, que é um importante, né, líder político do Estado. O senhor acredita que ele vai participar da sua campanha nessa segunda fase da disputa? Não, claro que não. Ele não vai participar da minha campanha nem de nenhuma outra candidatura dentro da cidade. O governador tem uma missão que é reestruturar as finanças públicas do Espírito Santo, adequá-la à realidade que nós estamos vivendo hoje. Hoje o país atravessa uma grave crise. Estados vizinhos como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros estão pagando uma conta enorme por conta dessa grave crise provocada por Brasília. Estou falando do governo federal, onde nós estamos pagando uma conta sem dever nada. Então o governador tem que tomar conta das finanças do Estado, ajudar os municípios investindo em áreas como infraestrutura, saúde, e em Cariacica nós vamos ter agora o primeiro hospital geral, fruto do nosso trabalho, é um hospital público estadual, não é municipal e nem federal. O recurso que nós temos é governo do Estado e, se Deus permitir, estaremos inaugurando no nosso governo, no final do nosso governo, à frente da prefeitura. Então o governador tem que se colocar na condição de estadista, e isso ele tem feito em Cariacica. Nós vamos precisar da presença dele, não só física, mas com apoiamento financeiro, a partir do dia 1º de janeiro, para que nós possamos fazer Cariacica receber os investimentos do governo do Estado. Mas, candidato, embora você tenha feito essa avaliação do posicionamento do governador mais isento, ele, no primeiro turno, ele fez algumas manifestações públicas na campanha do Sérgio Vidigal, na campanha do Rodney Miranda e do Eric Musso, que ele chegou até a participar de um comício. O senhor não acha que uma eleição tão disputada, o senhor sendo do mesmo partido que ele, o senhor acha que você tem a expectativa que ele grave pelo menos um programa de apoio ao senhor? Isso não passa... Não, em momento algum. Isso, o senhor não interpreta isso talvez como que ele quisesse ficar neutro porque para ele tanto faz ganhar um ou outro? Não. Na verdade, eu nunca fiz esse pedido ao governador. O que eu pedi ao governador, quando nós vencemos a primeira etapa, que foi o primeiro turno, uma votação muito bacana, e de novo eu quero agradecer à população de Cariacica, foi que, vencendo a segunda etapa, que é o segundo turno, eu quero estabelecer uma agenda positiva com ele, para que nós possamos, a partir do dia 1º, termos as ações necessárias que o governo do Estado pode implementar em Cariacica. Então, esse é o compromisso que eu quero do governador. A eleição em Cariacica, quem vai decidir é a população de Cariacica. O governador tem uma missão que é acabar com a injustiça social que sempre foi praticada. Mas eu quero deixar um registro. O governo Paulo Artung, através da nossa intervenção, já ajudou Cariacica, e nós passamos da casa do R$1,5 bilhão de investimento. O governador fez a maior obra dentro do Espírito Santo, que é a rodovia Leste-Oeste, que leva o nome do meu pai, Aloysio Santos. Mais de R$180 milhões. Liga Cariacica e Viana a Vila Velha. Construiu o primeiro e único face-a-face, uma obra do governo do Estado. Temos lá a unidade do Corpo de Bombeiros, que é batalhão, lá em Cariacica. Construiu o Kleber Andrade, reiniciou a obra da rodovia José Sete, fez a primeira etapa da Avenida Liz Coutinho Santos e começa agora a segunda, no nosso governo, se Deus permitir, o povo que sejamos vencedores, uma obra de mais de R$53 milhões a sua segunda etapa. Fizemos a beira-mar de Porto Santana, garantimos o recurso para a construção do PA do Trevo, mesmo que mal administrado, ele está pronto.
e outras obras, como caminhos do campo e investimento. 60% do recurso hoje de pavimentação e drenagem em Cariacica, do que foi feito, é recurso do governo do estado, que foi capitaneado pelo nosso trabalho na Assembleia. Então o que eu quero do governador não é uma foto, não é um depoimento, ele tem outra missão, e a missão de governar o Espírito Santo. Eu quero dele a mão presente do governo do estado para ajudar a Cariacica a ser reinserida no contexto metropolitano da Grande Vitória. O senhor poderia agora fazer as considerações finais e mais uma vez, tentar convencer o eleitor que não... Claro. No senhor, então, Bom, primeiro, parabenizar o Século Diário, né, que promove e nos dá essa oportunidade de conversar com você, eleitor. Bom, eu sou Marcelo Santos, deputado estadual, sou candidato a prefeito, quero te agradecer por ter vencido o primeiro turno com uma votação muito legal, sou grato, estou preparado para governar a cidade, porque a cidade me deu uma experiência de 5 mandatos, 1 mandato de vereador, 4 mandatos de deputado estadual. Aproveitei essa oportunidade e criei um leque de relacionamento importante para quem precisa governar uma cidade com tantos problemas. O meu adversário tem feito calúnias e injúrias contra o meu nome, falando que se eu ganhar eu vou acabar com a gestão democrática nas escolas para a eleição de diretor. Isso é mentira. Que eu vou acabar com um processo seletivo para a contratação de professor, de agente de saúde, de profissionais para trabalhar em todas as áreas. Isso é mentira. De que eu vou mudar o modelo de administração que é republicano. Isso é mentira. Eles não têm projeto e tentam denigrir a minha imagem. Diferente dele, eu estou preparado para governar a cidade, para melhorar a saúde, para fazer um programa de pavimentação, para buscar as parcerias necessárias para investir na cidade e melhorar a segurança pública, que você sabe que hoje está um caos. E não é só responsabilidade do Estado, o município pode contribuir para melhorar a vida dos cariaciquenses. Porque, igual a você, eu quero melhorar a vida de todos nós cariaciquenses. Por isso, no dia 30, vote 15, vote Marcelo. Conto com você.